Olá! Antes de tudo eu quero agradecer aqui a todos os inscritos, sejam acadêmicos, recém-formados, clínicos gerais, especialistas. Eu quero deixar o meu muito obrigado por acreditarem no projeto, por terem feito a inscrição e confirmado. Agradecer também aos professores palestrantes aí que aceitaram ministrar aulas aqui no Conaendo. É uma honra ministrar qualquer aula ao lado de vocês, trabalhar ao lado de vocês, então meu muito obrigado a vocês também. Bom, eu sou o Wellington, quem não me conhece ou não se lembra de mim, eu sou idealizador do Conaendo. Eu sou cirurgião dentista formado pela Unesp de Araçatuba em 1999. Eu tenho especialização em endodontia pela BO de Goiás com orientação do professor Carlos Estrela, concluída em 2003. Tenho especialização em periodontia, concluída aqui na Escola Brasiliense de Odontologia, orientado pelo professor Robert Carvalho da Silva. Tenho um mestrado em reabilitação oral pela Universidade Federal de Uberlândia, orientado também pelo professor Carlos Estrela, concluído em 2009. Atualmente eu sou capitão na área de endodontia da Polícia Militar do Distrito Federal. Tenho um consultório particular já há 15 anos, no mesmo endereço. Sou professor de cursos de pós-graduação desde 2004 e há 3 anos estou responsável pela disciplina de endodontia da Unip daqui de Brasília. Então, muito obrigado a todos os alunos que estão assistindo aqui por também estarem participando do evento, tá certo? Então, eu vou falar para vocês hoje de planejamento do diagnóstico e do tratamento endodôntico. Bom, o objetivo dessa aula é que vocês possam, ao final dela, planejar um tratamento endodôntico, avaliando as alterações pulpares e periapicais e esquematizando os passos operatórios necessários. O tratamento endodôntico ele é constituído por importantes fases que, se perfeitamente executadas, favorecem a obtenção de melhores resultados. Então nós temos um diagnóstico, a seleção de casos, anestesia, abertura coronária, o isolamento absoluto, esvaziamento e modelagem, a medicação intracanal quando necessário, a obturação e a preservação. Todas essas etapas aqui contribuem para o sucesso do tratamento endodôntico. Só que isso tudo só é alcançado com um sólido embasamento científico. E esse conhecimento científico ele só vai ser construído a partir de uma educação permanente, que vai manter o profissional atualizado, possibilitando a disciplina e o habilitando a vencer os desafios diários da profissão. O planejamento adequado ele vai facilitar o desenvolvimento lógico de cada etapa operatória durante o tratamento endodôntico. E é óbvio que se a gente puder ter uma organização, um planejamento adequado, isso vai nos trazer um ganho de tempo significativo, vai trazer mais segurança e, consequentemente, uma maior previsibilidade do resultado obtido com o tratamento endodôntico. Agora, é notório que a condição pulpar vai interferir no prognóstico do tratamento. Então, dependendo do estado da polpa, eu posso preconizar um tratamento mais conservador, como, por exemplo, uma pulpotomia, ou um tratamento endodôntico radical, que no caso de polpa vital pode ser realizado em sessão única, ou às vezes lançar mão da medicação intracanal em casos de infecção endodôntica. Portanto, observar bem a condição pulpar para planejar o seu tratamento, tá certo? Para poder decidir qual terapêutica será imposta naquele caso clínico em questão. É sabido que durante o século passado passou-se muito tempo estudando doença, então a ciência ficou muito focada na doença, em micro-organismo, infecção, e esqueceu um pouco de estudar o hospedeiro. Então a resposta biológica do hospedeiro, seja ela inflamatória ou imunológica, é quem vai influenciar, quem vai determinar o resultado do tratamento endodôntico. Eu diria mais, não apenas o tratamento endodôntico, mas essa condição do hospedeiro é quem vai determinar o sucesso ou não, na maior parte dos casos, de qualquer tratamento na área de saúde. Nada adianta fazer um excelente tratamento endodôntico num caso de infecção, por exemplo, em paciente diabético descompensado. Às vezes você faz um tratamento endodôntico maravilhoso e não consegue solução para aquele caso, e às vezes você acha que a culpa é sua, né? Então a gente vai ver aqui em outras aulas que o insucesso ele não é decorrente apenas por fatores operatórios, né? Não decorre apenas do cirurgião dentista responsável pelo caso. Tá? Então fiquem muito atentos aqui à condição
do seu paciente, a condição de saúde do seu paciente. O que nós temos que saber é que muitas vezes o próprio paciente desconhece ser portador de alguma alteração sistêmica. Por exemplo, a própria diabetes. Eu já atendi vários pacientes que só descobriram ser diabéticos após uma intervenção nossa no consultório, porque a gente fazia às vezes cirurgias ou algum outro procedimento e não tinha um resultado satisfatório, então a gente passava a investigar quais as possíveis causas, e aí o paciente acabava descobrindo depois do tratamento odontológico que ele era portador de diabetes. A mesma coisa vale, por exemplo, para AIDS, né? Muitos pacientes portadores do vírus HIV podem nem saber que são portadores do vírus HIV. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado também na questão da biossegurança. Isso também vai ser discutido mais para frente, tudo bem? Mas observar, fiquem de olho sempre na resposta biológica do hospedeiro, que vai ter uma influência direta nos resultados do seu tratamento endodôntico. A investigação das alterações pulpares e periapicais caracteriza um momento inicial importante para a sequência dos passos operatórios. O diagnóstico inicial, com base em características clínicas, ele é apenas hipotético ou clínico, é um diagnóstico clínico. Ele, para ser comprovado, para a gente ter um diagnóstico definitivo, às vezes a gente vai precisar de alguma outra intervenção, como um exame microscópico ou algum outro tipo de exame complementar. Então a gente tem alguns recursos semiogênicos e semiotécnicos para estruturar esse diagnóstico na clínica. Então, primeiro recurso seria a anamnese, que consiste na técnica do interrogatório, então ouvir o paciente, a queixa principal do paciente, o que trouxe o paciente até aqui. Então nós vamos perguntar para o nosso paciente, qual o motivo da consulta? A história pregressa, a história atual, a história médica, que o paciente sabe, porque, como eu disse no slide anterior, há 2 slides atrás, às vezes o paciente pode ser portador de alguma doença e não ter conhecimento disso. A história odontológica prévia, o que já foi feito, não apenas naquele dente, mas qual o tratamento recente que ele passou, qual o histórico na cadeira do dentista, se já teve alguma reação, se já passou mal, e as características clínicas da dor. Então, interroguem o paciente, ouçam o paciente, porque no final das contas vocês vão ver que a decisão do tratamento, de qual tratamento será realizado, a decisão final é do paciente. Nós temos que oferecer opções para ele, mas ele vai decidir que tipo de tratamento ele quer ser submetido. Segundo recurso semiogênico que nós temos, e semiotécnico, seria o exame clínico, que consiste na técnica da exploração. Então, quando o paciente entra no meu consultório, quando ele entra no meu consultório, a gente já está observando o rosto do paciente para ver se tem alguma assimetria, se tem algum edema, se ele tem alguma dificuldade de fala ou de abertura de boca. Então, no momento que ele entra no consultório, eu já estou observando, eu já estou fazendo o meu exame clínico. Depois, com o paciente sentado na cadeira, a gente vai fazer uma exploração extra e intraoral, então eu vou fazer uma palpação, às vezes, uma percussão nos dentes suspeitos e vou sondar, às vezes, não só o dente, mas também a parte periodontal, é muito importante ser avaliado. Outro recurso que nós temos para estruturar o diagnóstico é o exame de vitalidade pulpar. Então eu não gosto muito de chamar de teste de vitalidade pulpar, mas sim de teste de sensibilidade pulpar, porque nós sabemos que podemos ter uma resposta falso positiva ou falso negativa quando a gente faz um teste térmico, por exemplo, que é o mais comum, com frio principalmente, é o mais comum de ser utilizado, mas eu não gosto de chamar de teste de vitalidade pulpar porque nós podemos ter, por exemplo, um estado de necrose pulpar onde o paciente responde positivamente ao frio, porque a fibra nervosa é um dos últimos componentes da polpa a se degenerar. Então ele pode às vezes ter um filamento nervoso ali ainda no espaço do canal radicular e quando você faz a aplicação de uma bolinha de algodão com frio ou uma gutaperte aquecida, ele pode responder positivamente pela estimulação dessa fibra nervosa, apesar de já ter uma polpa necrótica. Mas, via de regra, o teste térmico ele é muito importante para a gente poder determinar ou pelo menos suspeitar
do estado de vitalidade pulpar, tá certo? Então, o mais comum, como eu disse, é o teste térmico com frio, porque o teste térmico com calor, se ele não for muito bem conduzido, né, você pode acabar, entre aspas, fritando a polpa. Então, o teste térmico com calor, ele serve para um diagnóstico diferencial, que deve ser explicado aí em outra aula de alterações pulpares, que também vai ser ministrado aqui no Conaeno, tá certo? Então, o mais comum aqui é o teste térmico com frio com gás refrigerante. Mas nós temos também aparelhos para fazer esse teste de sensibilidade pulpar, aparelhos elétricos. Temos o teste mecânico ou de cavidade, né, onde nós podemos iniciar um desgaste da dentina ali com a broca para ver se o paciente responde alguma coisa, para poder tentar determinar a condição pulpar, tá certo? Para nos auxiliar na determinação da vitalidade pulpar. Além desses recursos, nós temos também os exames por imagem. A endodontia talvez seja a especialidade que trabalha mais próxima à radiologia, né? Então, todo endodontista tem um pouco de radiologista, né? Então, a gente tem que saber trabalhar bem com a radiologia. Hoje em dia nós temos vários recursos aí, né, que vão desde a radiografia periapical, panorâmica, até a tomografia computadorizada de feixe cônico aí, que nos dá imagens maravilhosas, como vocês vão ver aí na aula do professor Ricardo Afonso e do professor Maurício Barreviera, tá certo? Vamos falar de tomografia também aqui no Conaeno. E quando necessário, nós temos também exames complementares, né? Então, que pode ser desde um exame de sangue ou algum outro exame necessário para o caso clínico específico. O diagnóstico clínico das alterações da polpa dentária. Então, nós temos que avaliar o nosso paciente para poder determinar o diagnóstico clínico. Então, a gente vai fazer uma avaliação da dor, que é o sintoma mais expressivo aí das alterações pulpares, né? Contudo, essa avaliação da condição de dor do paciente não permite avaliar corretamente a extensão do processo inflamatório pulpar e as possibilidades de reparação tecidual. Esse sintoma não tem correlação nenhuma com o exame microscópico. O que eu quero dizer com isso? Eu não consigo dizer, por exemplo, eu particularmente não gosto muito do termo de pulpite reversível ou irreversível, porque em princípio toda inflamação ela é reversível. Tá certo que dentro do dente a polpa, que é um tecido conjuntivo, ela está cercado de paredes de tecido duro. Então essa inflamação que tende a ter um edema, ela acaba tendo um limite para esse tecido, né, onde ele acaba necrosando por não ter mais para onde expandir. Mas eu não tenho parâmetro clínico, não tenho condições clínicas de afirmar, de fazer nenhuma relação com a intensidade ou tipo de dor que o paciente sente e a condição histopatológica. Eu não consigo dizer se é uma pulpite reversível ou irreversível. Eu consigo dizer se ele sente dor ou não. Então vocês vão ver também na aula de diagnóstico e alteração pulpar que nós classificamos em, por exemplo, em pulpite sintomática ou pulpite assintomática, ou seja, com ou sem dor, tá? Então eu não faço correlação com o exame microscópico. Eu não consigo dizer com o exame clínico qual a extensão da inflamação. Isso é impossível. Então vejam aqui nesse quadro a classificação clínica das alterações pulpares. Então eu tenho a pulpalgia hiperreativa, ou seja, eu tenho algia é dor da polpa, então pulpalgia hiperreativa, eu tenho a dor da polpa que reage de maneira exacerbada. Na pulpalgia hiperreativa, eu tenho um dente com cavidade fechada, onde o paciente normalmente vai apresentar uma hipersensibilidade com qualquer estímulo, seja frio ou quente, ou às vezes até a mastigação. Normalmente é uma dor de origem provocada e o paciente apresenta resposta positiva ao teste de sensibilidade pulpar. Eu tenho a pulpite sintomática, tudo que termina em ite é inflamação, né? Então, se eu tenho sinusite, é uma inflamação do sinus, do seio maxilar, né? Então, pulpite é a inflamação da polpa. Sintomática porque dói. Então, eu tenho uma inflamação da polpa que dói. Normalmente, eu também vou ter uma cavidade fechada, só que aqui eu tenho dor espontânea, veja, eu já não tenho mais uma dor provocada. Eu tenho uma resposta positiva ao teste de sensibilidade pulpar. Tudo bem?
eu tenho um quadro de pulpite assintomático, ou seja, eu tenho inflamação da polpa que não dói, tá certo? Agora aqui eu tenho uma cavidade aberta, eu tenho uma hiperplasia pulpar, uma ulceração pulpar. Seria aqui o nosso famoso pólipo pulpar, tá certo? Então o pólipo pulpar ele é considerado como uma pulpite assintomática. O pólipo ele não tem dor espontânea, ele vai apresentar dor provocada. Se tiver algum estímulo naquele pólipo, vai ter dor. Então, normalmente nesses casos, a resposta é positiva ao teste de sensibilidade pulpar, mas é uma resposta mais discreta do que, por exemplo, na pulpite sintomática. Isso também vai ser mais detalhado na aula de diagnóstico e tratamento das alterações pulpares. E eu tenho, por fim, a necrose pulpar, quando esse tecido pulpar morre, né? Então, a necrose da polpa pode ocorrer tanto com a cavidade fechada ou cavidade aberta. Normalmente o paciente não tem sintomatologia, portanto, responde também negativamente, responde no teste de sensibilidade pulpar, ele não apresenta resposta. Lembrando que eu falei antes que existem alguns casos em que você pode ter uma resposta positiva com necrose. É raro de acontecer, mas uma vez que o filamento nervoso, né, a fibra nervosa, é o último componente da polpa a se degenerar, às vezes eu posso ter uma necrose da polpa e um filamento nervoso, uma fibra nervosa remanescente ali no espaço do canal radicular e com estímulo às vezes responder positivamente, mas via de regra eu tenho uma resposta negativa ao teste de sensibilidade pulpar. Dependendo da condição da polpa, né, eu posso fazer, por exemplo, um procedimento mais conservador do que uma pulpectomia, do que um tratamento endodôntico radical. Então, se eu tiver um sangramento vermelho vivo, né, e com uma consistência normal, uma consistência dessa polpa, né? Eu tenho uma resistência da polpa à ação da cureta quando eu estou cortando a polpa, então eu tenho um sangramento vermelho vivo com uma consistência, uma resistência à ação da cureta, eu posso indicar a pulpotomia. Agora, um fator muito importante para poder indicar a pulpotomia é o remanescente coronário. Porque se eu não tiver remanescente coronário, por exemplo, se a coroa dentária estiver muito destruída, às vezes eu posso precisar instalar um retentor intrarradicular, um pino, né, um núcleo metálico fundido ou pino pré-fabricado que seja, mas um retentor intraradicular para poder reter a restauração. Se eu precisar lançar mão de um retentor intraradicular, eu não posso indicar a pulpotomia. Portanto, vejam, se eu tiver uma grande destruição coronária, necessitando de retentor, a pulpotomia está contraindicada, tá certo? Então, se eu tiver um sangramento, da mesma maneira, se eu tiver um sangramento muito escuro ou muito claro, ou mesmo não tiver sangramento, também não vou fazer pulpotomia, eu vou fazer uma pulpectomia, um tratamento endodôntico radical, um tratamento endodôntico convencional, tá certo? As patologias inflamatórias da região periapical, né, então as alterações periapicais resultam da invasão e colonização de micro-organismos que, de acordo com a especificidade, de acordo com o tipo de micro-organismo, de acordo com a virulência desse micro-organismo, associado às respostas do paciente, do hospedeiro, vão caracterizar as diferentes patologias inflamatórias periapicais. Frequentemente, a gente observa algumas lesões periapicais de natureza inflamatória que podem estar acompanhadas ou não de sintomas, ou seja, o paciente pode ou não ter sintomatologia, tá? Como dor à palpação, dor à percussão, presença de edema, etc. Então nós temos alterações periapicais de diversas maneiras, né, com diferentes sintomatologias. Então a gente pode ter umas lesões de maior tempo de duração, ou lesões mais agudas. Nós vamos discutir um pouco sobre esse termo crônico agudo, mas as alterações periapicais elas são a resposta dessa interação entre a virulência dos micro-organismos envolvidos e a resposta do hospedeiro, de tal modo que se eu tiver micro-organismo, né, a prevalência de micro-organismos de baixa virulência com um paciente saudável, eu vou ter normalmente
uma lesão crônica, de evolução lenta. Da mesma maneira, se eu tiver micro-organismos com a maior virulência e um paciente que tem uma resposta imunológica ou inflamatória comprometida, eu posso ter uma reação mais aguda, uma reação mais exacerbada, tá certo? A esses micro-organismos. É possível observar tanto a presença de células polimorfonucleares quanto de células mononucleares. Então aqui a gente vai discutir um pouco esse termo agudo e crônico. A relação da ocorrência de inflamação de natureza aguda ou crônica nessa região pode ser clinicamente imprecisa. O profissional, na tentativa de associar as características sintomatológicas, presença ou ausência de dor, às microscópicas, talvez não consiga uma perfeita correlação. Na região periapical, tanto na fase aguda como na crônica, pode haver reabsorção óssea periapical, observada por meio de aspectos radiográficos ou microscópicos. Enfim, o termo agudo e crônico tem a mesma origem, né? Eles têm relação com o tempo. Tanto agudo e crônico são termos, um vem do latim, outro do grego, né? Mas ambos estão relacionados ao tempo. Quando eu parto para o meu exame histopatológico, né, no exame microscópico, então normalmente a gente utiliza o termo inflamação aguda quando eu tenho a predominância de células polimorfonucleares, e eu vou usar o termo inflamação crônica quando eu tenho a predominância de células mononucleares. Mas vejam a primeira frase aqui, é possível observar tanto a presença de um quanto de outro no mesmo caso clínico, tá certo? Então, é uma classificação histológica, por isso eu não utilizo essa classificação na clínica. Vocês vão ver também na aula de diagnóstico e tratamento das alterações pulpares e periapicais, que nós não utilizamos esse termo agudo ou crônico, tá? Nós utilizamos sempre sintomático ou assintomático. Então a gente não consegue fazer essa relação entre o quadro clínico e o quadro histopatológico. Então essa aqui seria a evolução, né, até chegar nas patologias inflamatórias do periápice, nas alterações periapicais. Então eu tenho uma invasão, às vezes, daquele espaço pulpar, né, do espaço da câmara pulpar, do canal radicular. Então eu tenho, às vezes, o início ali com a pulpalgia hiperreativa, que pode evoluir para uma pulpite sintomática ou assintomática, até a necrose pulpar. Uma vez ocorrida a necrose pulpar, eu vou ter uma periodontite apical sintomática ou assintomática. Eu posso ter uma inflamação do periodonto lá na região apical que tem dor, ou eu posso ter uma inflamação, né, it, então do periodontite, uma inflamação do periodonto na região apical sem dor, tá certo? Agora, muito cuidado, eu não consigo afirmar na clínica que a minha lesão periapical é um granuloma ou cisto, muito menos pelo exame radiológico, seja ele uma radiografia periapical ou uma tomografia computadorizada de feixe cônico. Portanto, não aceitem diagnóstico de cisto ou granuloma baseado apenas em radiografia ou tomografia, tá certo? Isso aqui é um diagnóstico histopatológico. Eu consigo determinar, sim, se é uma periodontite apical sintomática ou assintomática. A periodontite apical sintomática, ela pode evoluir para o abscesso. A periodontite apical sintomática é a sala de espera do abscesso. Eu posso ter um abscesso periapical com fístula ou sem fístula, tá certo? Agora, todos eles, uma vez ocorrida a necrose, eu vou tratar com o uso de medicação intracanal, tá certo? Então, nós não realizamos tratamento endodôntico de necrose pulpar em sessão única. Nós vamos discutir em outras aulas por que disso. E lesões endopério? Bom, o conhecimento das inter-relações entre endodontia e periodontia é muito importante para o diagnóstico e tratamento das lesões associadas a essas duas especialidades. A precisão do diagnóstico é essencial para evitar erros, como a indicação desnecessária de tratamento endodôntico ou até exodontia em razão de um implante.
todo e qualquer plano de tratamento odontológico deve ser multidisciplinar. Quando eu falo de lesão endopério, eu posso ter lesão de origem endodôntica, com paciente de risco à doença periodontal, seja ele um risco local ou sistêmico, ou ambos, ou em pacientes sem risco à doença periodontal. Eu posso ter também uma lesão de origem periodontal, tá certo? Então, uma lesão endopério de origem periodontal devido a fator de risco local ou sistêmico, ou fator de risco local associado a fator sistêmico. Agora, se vocês quiserem resumir lesões endopério, como é que eu trato lesão endopério? Bom, lesão endopério de origem endodôntica, como é que você resolve? Tratamento endodôntico. E lesão endopério de origem periodontal, como é que você trata? Geralmente com exodontia, com fórceps, alavanca, com extração. Vou repetir, lesão de origem endodôntica, tratamento endodôntico. Lesão de origem periodontal, lesão endopério de origem periodontal, quase sempre o dente está condenado. Então aqui eu tenho uma lesão endopério, tá certo? Essa furca já tinha envolvimento de furca, então vejam a lesão aqui na região de furca, região periapical envolvendo a região de furca do primeiro molar inferior. Outro profissional já tinha tentado realizar o tratamento endodôntico, né? Então vocês veem aqui a marca possivelmente de uma Gates em forma de pera aqui. Os canais mesiais bem atresiados, o colega não conseguiu localizar os canais mesiais, mas com um pouquinho de paciência, tá certo? 90 dias com hidróxido de cálcio, tá? Então nós fizemos uma troca de medicação intracanal aos 45 dias, deixamos por mais 45 dias e aqui uma preservação já de 5 anos. Então nós observamos a regressão dessa lesão periapical com envolvimento de furca apenas com o tratamento endodôntico. Então eu tenho aqui uma lesão endopério de origem endodôntica, tratamento endodôntico. E nesse caso, se você tem uma lesão endopério, tá certo? Mas onde você já tem uma invasão, às vezes, do espaço biológico, para manter, para restaurar esse dente, às vezes eu teria muito trabalho, né? Eu teria que fazer aqui uma osteotomia, uma gengivectomia com osteotomia, um aumento de coroa clínica, às vezes poderia comprometer o dente do lado. Muitas vezes, nesse caso aqui, eu indicaria a extração. Bom, no plano de tratamento, determinado diagnóstico, alguns casos clínicos merecem análise da relação do risco e do benefício do tratamento. Quais as prioridades daquele caso clínico? Quais as prioridades daquele paciente? A prioridade é sempre o restabelecimento da saúde. Nós devemos, portanto, selecionar os casos que nós vamos intervir. Nós devemos sempre, antes de intervir, pensar se nós vamos melhorar a situação do paciente. Se você acha ou tem dúvida, né, que você pode melhorar o caso, se você acha que não vai conseguir melhorar a situação, para que intervir? Então a seleção de casos é muito importante, tá certo? E isso aqui, talvez a experiência conte muito, tá? Porque a gente passa, quando a gente é mais inexperiente, vamos dizer assim, a gente muitas vezes tenta resolver casos impossíveis de serem resolvidos. Então a gente acaba se frustrando às vezes porque a gente tenta salvar o mundo, né? A gente quer resolver todos os casos com tratamento endodôntico e a gente sabe que não consegue. A gente vai ver depois as causas do insucesso, nós vamos perceber que tem muitos insucessos que não estão relacionados ao meu procedimento. Ou seja, eu posso fazer um tratamento endodôntico maravilhoso que eu não vou resolver o caso. Observem que a indicação, eu tenho uma aula muito interessante de endodontia versus implante, né, que é um tema que todo mundo gosta de comparar, endodontia e implantodontia, onde eu falo lá claramente, o que vai determinar a permanência ou não do dente na boca não é a condição da polpa, mas sim a condição periodontal. Vamos repetir,
condena um dente não é a condição pulpar, mas sim a condição periodontal. Eu só vou fazer a extração de um dente se a condição periodontal estiver comprometida. Pode ser que essa condição periodontal esteja comprometida por causa de uma infecção de origem endodôntica, mas gravem essa frase: a condição pulpar não determina a condição pulpar ou periapical, a condição endodôntica não determina a extração do dente. O que determina a extração do dente é a condição periodontal. Na seleção de casos, né, esse desempenho do profissional, o que o profissional vai conseguir resolver no seu consultório, depende de muitos fatores. Primeiro fator, organização e disciplina. O profissional tem que ser organizado, ele tem que conseguir resolver aquele caso com uma organização que vai desde o preenchimento da ficha, do cadastramento desse paciente no seu consultório, na sua clínica, até a organização da bancada. Essa disciplina é muito importante. Se a gente tiver uma mesa clínica bagunçada, uma ficha clínica bagunçada, você faz odontometria numa sessão, na segunda sessão o paciente retorna, você já não sabe mais onde está a ficha do paciente, ou esqueceu de anotar a odontometria do caso, enfim. Essa organização ela pode determinar o sucesso ou o fracasso do caso clínico, além de ganhar muito tempo, e tempo é dinheiro. Se você perde tempo, você está perdendo dinheiro. Então, o desempenho do cirurgião dentista depende dessa organização e dessa disciplina. O desempenho também vai depender dos equipamentos adequados. Não adianta querer remover um instrumento lá no terço apical se você não tiver o instrumental, os equipamentos necessários, né? Por exemplo, um microscópio, uma unidade de ultrassom adequado, com as pontas de ultrassom adequadas para remover aquele instrumento separado. Vocês vão ver isso com muita clareza na aula do professor Capelli, falando de ultrassom. Enfim, se você não tiver os equipamentos e os instrumentos, os materiais necessários para resolver o caso, muitas vezes é mais interessante que você encaminhe para alguém que tem esses equipamentos, porque senão você vai se frustrar e o paciente, principalmente, vai sair muito frustrado da clínica, porque você acaba prometendo que vai resolver o caso, mas você não tem o mínimo necessário, às vezes, para poder resolver o caso clínico em questão. O profissional, o cirurgião dentista, para resolver os casos clínicos, ele tem que estar muito tranquilo, né? Ele tem que ter tempo necessário. Eu costumo falar que se você vai fazer um atendimento de urgência, né, na clínica particular principalmente, no serviço público talvez seja um pouco diferente. A gente chega a atender, às vezes, uma ou duas dezenas, às vezes até mais, 20, 30 pacientes, às vezes, num período, numa manhã, numa tarde, no serviço público, né, quando a gente está fazendo atendimento de urgência, mas na clínica particular, principalmente, você tem que ter tempo para atender aquele paciente adequadamente, né? Então você tem que poder sentar o paciente na cadeira e fazer todo o tratamento necessário para o caso clínico, do início ao fim. Se eu tenho, por exemplo, uma pulpite sintomática, eu tenho que dar conta de começar a abertura coronária, fazer todo o preparo, a limpeza, a modelagem, o preparo do meu canal radicular e, de preferência, obturar na mesma sessão, tá certo? Isso é muito mais vantajoso para o paciente e para você. Então você tem que estar tranquilo, ter o tempo para poder atender aquele paciente adequadamente, num ambiente agradável. Tá certo? Não adianta ter um ambiente onde você não tem prazer de atender. O seu tratamento, o resultado do seu tratamento, certamente será comprometido também. Você tem que ter um conhecimento técnico científico adequado, ou seja, eu falei de competência, né? Então vejam aqui os dois últimos aqui. Quando eu falo de competências necessárias para poder fazer endodontia, o que é competência? Vocês devem ter assistido outros vídeos meus onde eu falo. Eu repito muito isso. Competência é conhecimento técnico-científico, então conhecimento e habilidade e atitude, né, que não está aqui, mas competência é conhecimento, habilidade e atitude, colocar em prática. O que eu vou colocar em prática? O que eu aprendi, todo o meu conhecimento e toda a habilidade, todo o meu treinamento manual para poder executar aquela técnica operatória. Então, se eu tenho conhecimento, habilidade e coloco isso tudo em prática, aí sim eu sou competente para fazer endodontia. Eu tenho as competências necessárias para fazer endodontia. Tudo bem?
Agora, eu tenho alguns fatores locais relacionados ao paciente que vão interferir no sucesso do tratamento. Então, fatores anatomopatológicos, né, como modificações da anatomia interna. Então, vejam aqui um caso publicado no Journal of Endodontics em 2011, com 8 canais. Agora, vejam só como é que eu trato isso tudo. Será que sem o microscópio operatório eu vou conseguir localizar esses 8 canais adequadamente? 8 canais individualizados, do terço cervical ao terço apical. Imaginem só, 8 canais no mesmo molar superior. Eu posso ter dilacerações excessivas, né? Então vejam esse caso clínico que eu realizei, uma curvatura muito acentuada. Olha o arsenal de instrumentos endodônticos, né? Eu às vezes misturo muito, eu não fico preso a uma marca de instrumento. Eu vou usar, eu não vou adequar o meu caso clínico a um instrumento, eu tenho que adequar o meu instrumento ao meu caso clínico. Então eu vou selecionar o meu instrumento de acordo com o caso clínico e não usar um instrumento para todos os casos clínicos, tá certo? Então eu geralmente tenho mais de 3 ou 4 marcas de instrumento, porque eu trabalho com tapers diferentes, comprimentos diferentes, enfim. Cada instrumento tem suas vantagens e desvantagens. Então vejam, fatores como esse, uma curvatura, uma dilaceração acentuada da raiz, pode interferir também no sucesso do tratamento. Fatores decorrentes de acidentes endodônticos, tá certo? Então, por exemplo, fratura de instrumento, perda de comprimento de trabalho, né, degrau, desvio. Quando você tem uma fratura no instrumento, isso influencia, dificulta o sucesso do tratamento. Tá? Então, esses fatores dificultam o desempenho profissional durante o tratamento endodôntico. Tudo isso vai fazer com que o sucesso do tratamento seja menos provável. Mas vejam, mesmo assim vale a pena tentar. Nós muitas vezes conseguimos remover esses instrumentos com uma técnica adequada, com um instrumental adequado, conseguimos resolver, e mesmo em casos como esse, olha, um comprimento radicular aparentemente curto, esse dente já está mais... Eu não tenho a foto final desse caso clínico porque ele foi encaminhado para um profissional só para o tratamento endodôntico e eu devolvi a colega que indicou. Mas ela me informa que esse dente está na boca até hoje, já tem 7 anos que eu fiz esse caso clínico e o dente está lá até hoje. Então, olha, todo mundo que avalia esse caso aqui, a primeira impressão, vamos extrair. Pô, raiz curta, com instrumento fraturado, lesão periapical, esse dente é mais fácil, lógico que é mais fácil fazer a extração, mas com um pouco de conhecimento, um pouco de habilidade, a gente consegue resolver isso a contento, tá certo? Eu tenho também retratamentos endodônticos. Então, todo retratamento ele é mais difícil do que o tratamento primário. Então, quando você está retratando, você pode ter uma obturação, um material obturador, por exemplo, você pode ter uma obturação só com cimento. Você pode ter algum outro material, às vezes até amálgama, nós já achamos dentro do canal, ionômero de vidro, resina, tudo isso dificulta. Presença de pinos extensos, olha, como esse. Tudo isso dificulta o nosso tratamento endodôntico. Pode trazer um prognóstico pior para o caso clínico, tá certo? Então vejam esse caso que é interessante. A gente muito preocupado com a remoção do pino, pô, fui lá e consegui remover. O protesista, duvido você tirar esse pino. Fui lá e removi o pino com ultrassom, tá certo? Mas na hora de desobturar, vejam aonde que nós achamos uma trinca no microscópio. Na raiz mesial. A preocupação aqui era a raiz distal, nós acabamos achando uma trinca na raiz mesial, infelizmente. Então o prognóstico aqui, ele é muito ruim, né? Então nós temos uma fratura aqui associada já com a lesão, enfim. O paciente mesmo acabou optando por fazer a extração desse dente aí. Agora, a tomada de decisão clínica, eu gosto muito desse slide, tá? Tá no livro de metodologia científica do professor Carlos Estrela, tá? No capítulo lá de Leles e Freire, mas a tomada de decisão clínica ela tem que ser baseada em evidência científica. Se eu tenho evidência científica adequada, eu vou conjugar toda essa evidência científica com a experiência e o julgamento do profissional. Então, se eu tenho as competências necessárias para resolver aquele caso clínico, eu vou conversar com quem? Com o paciente. Eu vou avaliar aquele caso clínico dele,
vou falar, olha, eu tenho evidência científica, eu tenho experiência nesse tipo de tratamento para resolver o seu caso clínico e cabe a você, paciente, decidir. Então, os valores e preferências do paciente têm que ser levados em consideração na tomada de decisão clínica. Então, eu vou fazer o tratamento proposto quando eu tiver essa intersecção aqui de evidência científica, experiência e julgamento profissional, circunstâncias clínicas individuais do paciente adequadas para aquele tratamento proposto e os valores e preferências do paciente, ou seja, o paciente aceita realizar o tratamento proposto. Não adianta querer manter o dente, o paciente bate o pé e quer extrair. Eu posso afirmar que se você não fizer a extração, outra pessoa vai fazer. Agora, tudo isso tem que ser muito bem esclarecido. Vocês têm uma aula aí prevista no Conaena, inclusive de responsabilidade civil, tá certo? Então fiquem atentos a isso. Mas a decisão final é do paciente. Isso foi inclusive motivo de questionamento na minha defesa de mestrado, onde foi colocado um caso clínico e eu afirmei exatamente isso, que a decisão final é do paciente, tá certo? O controle de infecção em endodontia também tem que fazer parte do nosso planejamento endodôntico. Então nós devemos utilizar todo o equipamento de proteção individual, né? Então, colocação de barreiras nos nossos equipamentos, gorro, máscara, óculos de proteção adequado, um jaleco de manga comprida adequado, um campo esterilizado aqui na bancada, tá? Então, a organização da bancada é muito interessante. Essa bancada para mim aqui, eu mudaria algumas coisas aqui, mas essencialmente eu tenho uma bandeja onde eu vou colocar os meus instrumentais aqui. O que eu mudaria na bancada? Essa bandeja, essa estante aqui para os tubos de ensaio. Então quem forma lá na UFG ou faz especialização com o professor Carlos Estrela está muito acostumado com isso aqui. A gente acondiciona as limas, os instrumentos endodônticos dentro de tubos de ensaio para poder esterilizar, né? De tal modo que ao abrir a caixinha, aquelas limas não ficam expostas. Então eu vou retirar apenas o tubo de ensaio que tem as minhas limas necessárias para a resolução daquele caso clínico em questão, depois eu tampo a caixa e aquelas outras limas continuam esterilizadas lá. Então a gente esteriliza as limas dentro dos tubos de ensaio e coloca uma estantezinha onde esses tubos de ensaio com as limas ficam em pé ali, fica só os tubos de ensaio que nós vamos utilizar. E eu organizo a minha bancada dessa maneira, eu coloco uma bandeja, né, com todo o instrumental necessário na sequência de uso. Então espelho, pinça, explorador, sonda periodontal, carpule. Normalmente eu coloco algumas curetas bem afiadas, um Rollenbeck, os condensadores de Paiva, o meu tamborel. Agora, o que eu não concordo muito nessa bancada é que normalmente eu trabalho com duas bancadas. Uma bancada só com material esterilizado e outra bancada com material não esterilizado. E essa estante aqui ela não é esterilizada. Os tubos de ensaio estão esterilizados, mas a estante não. Então eu não colocaria essa estante na mesma bancada dos meus instrumentais esterilizados. Nem a lamparina também. Ficaria em outra bancada, tá? Não ficaria na mesma bancada dos instrumentais esterilizados. Mas esse planejamento é muito importante. Lembra que a gente falou de organização? Então isso é organização. Você tem uma mesa clínica organizada, tá certo? Isso é fundamental. Você ganha tempo, tá? Você ganha prazer em fazer endodontia quando você tem essa organização. Então isso é fundamental para o sucesso do tratamento. E a contribuição das imagens, né? Como eu disse antes, talvez a endodontia seja a especialidade mais próxima, talvez seja a especialidade que mais tenha ganhado com a evolução da radiologia, né? Com a introdução, por exemplo, do tomógrafo computadorizado, da tomografia computadorizada volumétrica, né? De feixe cônico, ou cone beam, como muitos chamam. Agora, a imagem radiográfica é indispensável para a gente analisar as estruturas anatômicas. A gente só consegue dizer que tem alguma alteração quando a gente sabe o que é normal. Você só consegue ver o que está errado quando você conhece o certo. Então, a imagem radiográfica é indispensável para avaliar essas estruturas anatômicas no planejamento e no pré-operatório, bem como durante e após o tratamento endodôntico. Então, a gente deve conhecer a anatomia dentária,
para poder realizar um processo de sanificação e modelagem adequados, satisfatórios, tá? Então esse conhecimento da anatomia dentária interna, ela vai ser avaliada tanto pelo exame clínico quanto pelo exame radiográfico. A gente tem que comparar o que a gente está enxergando ali na radiografia com o que é normal, com a média da anatomia, tá certo? Nós realizamos normalmente durante o tratamento endodôntico pelo menos 5 radiografias. Quais são? A inicial, a radiografia de odontometria, a prova do cone principal, a prova da obturação antes do corte da gutapeste e a radiografia final. Muitos fazem menos radiografias. Por exemplo, a radiografia de odontometria pode ser substituída pelo uso do localizador apical. Eu, particularmente, uso o localizador apical em todo local que eu trabalho, seja na faculdade, lá no meu consultório, ou lá na própria Polícia Militar, nós também temos localizador apical. Então, geralmente eu não realizo a radiografia de odontometria, mas realizo a minha radiografia da prova do cone, tá certo? E a radiografia final, que é o nosso cartão de visita. Então, uma radiografia principalmente inicial e final, mas todas elas bem processadas, bem reveladas, bem fixadas, é importante para a gente poder realizar tanto um diagnóstico adequado, quanto a divulgação do nosso trabalho, né? Se eu tenho uma radiografia final inadequada, você já está deixando uma imagem prejudicada no mercado que você atua. A radiografia vai me dizer, às vezes, se eu vou ter mais facilidade na abertura ou mais dificuldade na abertura coronária, por exemplo. Se eu vejo um espaço de câmara pulpar maior, ora, logo que eu introduzi a minha broca aqui para fazer a abertura coronária, eu já vou sentir a sensação de queda na câmara pulpar. Se eu já tenho um paciente mais idoso, ou às vezes um paciente com recessão gengival, onde eu tenho, além da formação de dentina secundária, às vezes também a formação de dentina terciária ou reacional, eu às vezes tenho uma redução do espaço da câmara pulpar, eu já vou planejar uma abertura coronária mais cuidadosa. Eu já vou selecionar melhor a minha broca para fazer aquela abertura coronária, porque às vezes eu não vou perceber tão nitidamente, tão claramente, aquela sensação de queda no espaço da câmara pulpar. Cuidado, porque eu tenho sobreposição de imagens. Se você tem, por exemplo, um canal vestibular e um canal lingual ou palatino alinhados, muitas vezes você não vai conseguir visualizar, separar esses canais na radiografia ortorradial. Então você precisa, às vezes, lançar a mão da técnica de Clark, do método de Clark, para poder dissociar essas raízes e canais. Os meus alunos na faculdade sabem que quase toda prova cai uma questãozinha lá da técnica de Clark. Tá? Então, nós temos que saber trabalhar com essa técnica, saber mesializar, distalizar o nosso feixe de raio-x para poder obter essa dissociação das raízes, canais ou qualquer outra estrutura anatômica ou não, para a gente poder definir melhor o nosso diagnóstico e plano de tratamento. Tudo bem? Então, normalmente, o que está por palatino ou lingual vai acompanhar o deslocamento do raio-x na projeção na película radiográfica. Ou seja, se eu mudei a minha inclinação horizontal, a minha angulação horizontal do feixe de raio-x, se eu joguei esse feixe de raio-x para mesial, tá certo? O canal palatino vai ficar deslocado para mesial, geralmente. O mesmo acontece para distal. Se eu deslocar, né, se eu variar essa angulação horizontal do feixe de raio-x, eu deslocar o feixe de raio-x para distal, o que está por lingual ou palatino também vai ficar distalizado em relação às estruturas vestibulares, tudo bem? Quando eu projeto isso na película radiográfica, tá certo? Então o slide aí é praticamente autoexplicativo. É muito importante que quem vai praticar endodontia, quem vai realizar tratamento endodôntico, seja na graduação, na pós-graduação, na clínica particular, saiba e utilize o método de Clark, porque ele é fundamental para o correto diagnóstico e estabelecimento do plano de tratamento. Agora, eu tenho também que me preocupar não só com a angulação
horizontal lá no método de Clark, mas também com angulação vertical do meu feixe de raio-x. Então, se eu mudar a inclinação, eu posso ter um alongamento ou encurtamento da imagem do meu dente na película radiográfica, tá? Então, tem que observar se esse feixe está perpendicular ao longo eixo do dente e a película radiográfica também. Ou seja, eu tenho que observar a relação entre o feixe de raio-x, o longo eixo do dente e a película radiográfica, tá certo? Para evitar de encurtar ou alongar a imagem do dente. Observem também, para planejar o tratamento endodôntico, além do meu limite transversal, quando eu falo limite transversal, né, até qual lima que você vai alargar? Eu vou alargar até a lima 40, 50, não existe regra. Eu vou pegar o instrumento inicial mais 2 ou mais 3. Você tem que respeitar a anatomia. Quanto mais você dilatar o canal, mais você está limpando o canal, tá certo? Então, sempre que possível, eu prefiro dilatar bem o terço apical. Quando eu falo dilatar bem o terço apical, eu não gosto de terminar o meu preparo apical com instrumentos 25, por exemplo. Eu tento chegar no mínimo ao instrumento 30, 35 e para isso às vezes eu não posso usar taper muito elevado. Agora, outra coisa que eu tenho que me preocupar também é o meu limite longitudinal de preparo. A gente tem que saber que o forame apical, a constrição apical, nem sempre coincide com o ápice anatômico, com o ápice radicular. E é isso que esse slide está falando, resumidamente. Que eu posso ter, por exemplo, uma distância do forame ao ápice radicular de até 1 milímetro, ou seja, se eu vou deixar o meu preparo do canal radicular 1 milímetro aquém do forame, às vezes eu vou trabalhar 2 milímetros aquém do ápice, porque o forame já está a 1 milímetro aquém do ápice. Se o forame está aquém do ápice, mais 1 milímetro aquém do forame vai dar 2 às vezes. Então, às vezes, quando o meu localizador apical apita, dando que eu já estou no forame, e aí eu vou confirmar na radiografia, às vezes você faz a radiografia, você observa que o instrumento está saindo a 1,5, 2 aquém, você tem que respeitar o localizador apical às vezes, porque ele confirma isso que esse slide está falando, que nem sempre o nosso forame coincide com o ápice anatômico ou ápice radiográfico que seja. Então veja essa imagem que interessante. Na radiografia parece que tem uma reabsorção apical aqui, que o cone está saindo aqui uns 2 milímetros aproximadamente, mas olha só quando você faz a extração do dente, eu tenho aqui pelo menos aí uns 8, 9, talvez 10 milímetros de cone para fora, porque esse cone estava sobreposto pela raiz quando eu projetava isso na imagem da radiografia. Então a radiografia periapical engana, cuidado com estruturas anatômicas adjacentes, o que parece ser às vezes uma lesão periapical pode ser, por exemplo, um forame mentoniano, uma estrutura anatômica. Forame incisivo, cuidado, né? Nós temos que diferenciar, variar a angulação do nosso feixe de raio-x, cuidado com as estruturas anatômicas adjacentes, como seio maxilar, como canal mandibular, forame mentoniano, porque tudo que a gente extravasar aqui, a gente pode levar a consequências mais sérias, né? A gente pode levar uma sinusite, nós podemos levar um quadro de dor bem intensa se esse material obturador foi extravasado aqui para dentro do canal mandibular, tá certo? Então, muito cuidado, observem sempre a relação desse dente com as estruturas anatômicas e muito cuidado ao planejar o seu tratamento endodôntico. Planejar desde a escolha da técnica que você vai realizar até os materiais que vão preencher aquele canal radicular. A imagem radiográfica às vezes nos dá sinais da complexidade anatômica, né? Então quando eu tenho uma imagem como essa, eu vejo a luz do canal às vezes num dente até o terço médio e de repente lá no terço apical desaparece a luz do canal, você não consegue mais identificar a luz do canal, isso pode mostrar para você que a partir desse ponto aqui o canal radicular está bifurcando, né? Você tem uma bifurcação aqui do canal radicular, tá? Como nesse caso, veja só, a gente consegue observar a luz do canal aqui, olha, e de repente deixa de ser tão nítido a luz do canal.
Aí, variando um pouco a angulação do raio-x, olha, você consegue identificar dois canais aqui, olha. Olhem só, tá? Então, muito cuidado, a imagem radiográfica nos dá sinais, ela não mostra tudo, né? A tomografia talvez seja o exame, vocês vão ver nas aulas do professor Maurício e do professor Ricardo, que a tomografia mostra muito mais coisa do que a radiografia periapical. Então, é o padrão ouro, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é o gold standard, né? Em termos de exame de imagem hoje, tá? Então, olha outro caso aqui. A gente vê a luz do canal, de repente desaparece. Muito provavelmente daqui para baixo aqui a gente tem dois ou mais canais. Você tem uma bi ou trifurcação, às vezes até do canal radicular. Olha aqui, ó, tá certo? Então a gente vê aqui, olha, nesse premolar, a luz do canal mais nítida, depois, olha, divide até as raízes aparentemente. Olha aqui um molar inferior, ó. Quantas raízes tem um molar inferior? Duas. Geralmente, né, perdão, duas raízes. Agora observe aqui essa imagem, ó. Uma raiz a mais aqui aparentemente. Então molar inferior com três raízes, tá certo? Então cuidado com a imagem que você está vendo, varie a angulação horizontal. Muitas vezes a vertical também pode ajudar, para dissociar as imagens. Ah, olha só um pré-molar com aparentemente três raízes. A dificuldade de tratamento num caso como esse é bem maior do que no molar, por exemplo. Eu acho, particularmente, na minha modesta opinião, o dente mais difícil da boca para tratar é pré-molar. Eu tenho mais medo de pré-molar do que molar, tá? Porque normalmente é bem frequente a gente observar uma anatomia interna semelhante a molares, né? Ou seja, você tem três canais, às vezes até mais, eu já peguei, três canais num pré-molar superior, por exemplo, ou inferior. É muito difícil de tratar, tá? Observem curvaturas, às vezes dilacerações em S. Esse é o pior tipo de curvatura para um instrumento rotatório. Então, a chance de fraturar um instrumento aqui é altíssima, tá? Quando você tem uma dupla curvatura, tá? Então, você vai ter aqui incidência de tensões no instrumento que podem fraturar o instrumento aí por flexão rotativa, tá? Por fadiga cíclica, né? Então, pode ocorrer uma fratura aqui por fadiga cíclica. Esse tipo de curvatura em S é a mais perigosa para o instrumento rotatório. Olha que dilaceração acentuada. Provavelmente era um dente retido, onde levou uma dilaceração, o dente foi tracionado, né? Então, você tem que planejar como é que você vai manter esse dente na boca. Foi feita uma cirurgia paraendodôntica nesse caso, tá? Então, planejamento endodôntico é fundamental, tá certo? Então, você tem dentes retidos aqui, você tem que observar, olha, um canino incluso, lá no ápice do dente você tem um dente com dentes em dente, observe aqui, ó. Então, a abertura coronária aqui tem que ser muito bem trabalhada, muito bem planejada, uma broca de tamanho adequado, porque você vai ter que quebrar esse dente em dente até acessar a luz do canal principal aqui. Considerem, gente, a endodontia como um procedimento microcirúrgico, né? Então, quando eu falo microcirúrgico, tá? Aqui outro caso de dentes em dente, observem só. Tá? Olha que dentes em dente profundo, né? Uma classificação aqui, eu não vou entrar em detalhe do dentes em dente, mas isso aqui para o tratamento endodôntico às vezes pode inviabilizar o tratamento endodôntico. O risco que você corre aqui, ele é muito alto, tá? Você pode ter casos de geminação, esse caso aqui é inclusive de um grande colega meu, a foto de um dentista, né? Essa aqui são os dentes de um dentista, um colega meu que formou comigo na faculdade, tá? Um grande amigo. Vejam só, um caso de geminação de dois incisivos inferiores, tá? Então, como eu estava dizendo, outro caso aí, como eu estava dizendo, a endodontia é um procedimento microcirúrgico. O sangue que corre aqui na polpa ou na região periapical é o mesmo sangue que vai parar no coração, no pulmão. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, você escolhe os instrumentos adequados, você planeja, prepara o ambiente, deixa tudo pronto antes de sentar o paciente na cadeira. Por que com a endodontia seria diferente? Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. A endodontia é um procedimento
microcirúrgico, tá certo? E deve ser tratado como tal. Então, questão de biossegurança, quando você vai pegar no instrumento, às vezes eu vejo aluno tocando com a luva não esterilizada na ponta do instrumento, né? Às vezes o instrumento ele dobra um pouquinho, o aluno vai com a luva não esterilizada, tenta desdobrar aquele instrumento que já está errado por si só, mas principalmente a contaminação ali, né? A lima, um instrumento endodôntico que vai penetrar no canal, você não pode contaminar esse instrumento com a tua luva não esterilizada. Então, muito cuidado, você tem que usar um instrumento esterilizado, né? Manter a cadeia séptica, manter a biossegurança. Tá? Então, imaginem que estão fazendo uma cirurgia, porque nada mais é do que um procedimento microcirúrgico, a endodontia de modo geral. Reabsorções internas, né, podem ser visualizadas na radiografia, então a gente tem que planejar o tipo de intervenção, o tipo de obturação que você vai fazer para aquele caso. Eu tenho reabsorções externas, né, onde é que vai ficar o meu limite de preparo, o meu limite de instrumentação e obturação? Tá? Será que eu vou chegar até no finalzinho aqui dessa raiz reabsorvida, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado. Um osteite condensante, tá certo? Com a reabsorção externa. Eu tenho também nódulos pulpares, né? Então tudo isso tem que ser muito bem planejado. Se eu tenho lesões laterais, olha só, eu tenho que imaginar aqui uma rede de canais, um sistema de canais radiculares, né? Canais acessórios, secundários, colaterais, laterais. Então, o sistema de canais radiculares é muito complexo. Tá? Vocês vão ver isso na aula de anatomia, onde a gente vai discutir isso bastante. Então, essa anatomia está relacionada, às vezes, com lesões como essa. Olha. Se eu tenho uma lesão lateral, sem suspeita de fratura, às vezes você tem um canal lateral, uma ramificação do canal principal aqui, que pode estar diretamente relacionada. Agora, isso aqui não é uma obturação do canal radicular, você apenas preencheu essa ramificação, mas isso muitas vezes já é o suficiente para observar o reparo da lesão. Mas o que eu quero mostrar é exatamente o planejamento que você tem que ter para poder resolver uma lesão como essa. Tá? Então você tem que imaginar aqui que você vai deixar essa parede limpa, você não vai obstruir essa ramificação aqui com nenhum tipo de debris, de raspa dentinária, tá certo? Então você tem que manter o canal sempre bem limpo durante o seu preparo. Então lesões que aparentemente você tem uma lesão periapical, mas que às vezes nada mais é do que o forame incisivo, estrutura anatômica, né? Nós já mostramos aqui forame mentoniano, seio maxilar, forame incisivo, enfim. Lesões endopério de origem periodontal, olhem, observem o tanto de tártaro que tem. Então, normalmente um dente como esse está condenado, dificilmente vai conseguir resolver isso aqui de maneira satisfatória apenas com tratamento endodôntico, tá? Outro caso aqui com sulco radicular, né? Então você tem um sulco que começa na coroa e se estende por toda a raiz. Essas imagens são retiradas do livro do professor Carlos Estrela, mas olha só, será que eu consigo remover esse biofilme aderido aqui? Tá? Então, como é que remove biofilme? Só com raspagem. Como é que você remove tártaro? Raspagem. Não tem outra maneira de remover biofilme, tá certo? Principalmente esse biofilme extraradicular. Então, um caso como esse aqui não tem segredo, é extração, não tem como resolver um caso como esse com um tratamento endodôntico. Então, nós já falamos, né, de lesões endopérios, tem que saber se é de origem periodontal ou de origem endodôntica. Se for de origem endodôntica, o tratamento endodôntico resolve. Se for de origem periodontal, a solução é extração, tá certo? Agora, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, você pode ter lesões associadas ao ápice do dente que não são de origem endodôntica. Por exemplo,
um caso de displasia cementária periapical. Como é que é o diagnóstico diferencial da displasia cementária periapical? Se você fizer um teste de sensibilidade pulpar aqui nesse incisivo inferior, você vai constatar que ele responde positivamente, ou seja, a polpa está vital. Como é que eu trato uma displasia cementária periapical? Observando, acompanhando, não tem que fazer nada, não tem consequência clínica nenhuma isso aqui, tá certo? Então é apenas acompanhamento clínico radiográfico durante algum tempo. Então, casos de reabsorção, você tem que planejar também como preencher aquela reabsorção, que às vezes pode estar comunicando com a parte periodontal ou não. Então, desde a abertura até a obturação, você tem que planejar adequadamente que tipo de material você vai utilizar para preencher e qual técnica de obturação. Será que uma condensação lateral faria o preenchimento dessa lesão adequadamente? Provavelmente não. Então, às vezes você vai ter que lançar a mão de uma técnica termoplastificada ou utilizar algum cimento específico para poder realizar o preenchimento daquela área de reabsorção. Então planejem antes da intervenção. Veja um caso onde foi feito o tratamento endodôntico com uma reabilitação protética em cima daquele dente, uma prótese parcial fixa. Tá? Agora, trataram a raiz, quando você varia a angulação do feixe, olha só, aparece outra raiz aqui, que não foi tratada, tá certo? Então a radiologia, de modo geral, os exames de imagem, seja radiografia ou tomografia, nos auxiliam muito para planejar esse tratamento endodôntico, e o diagnóstico também, né? Então vejam que eu falei, pré-molares com 3 canais, para mim são dentes muito mais difíceis de tratar do que qualquer molar, tá? Porque é uma anatomia de molar num corpo de pré-molar, né? Então a coroa é menor, os canais normalmente são mais atrésicos, mais difíceis de serem trabalhados. Diagnóstico de perfuração, olha só. Então você coloca um instrumento, você não sabe onde está indo, uma radiografia periapical bem processada e adequada, pode já te definir aqui o tipo de tratamento a ser realizado. Se você vai fazer um selamento dessa perfuração, por exemplo, com MTA, ou se está indicando a extração do dente. Então, o exame de imagem é fundamental para o endodontista. Veja esse caso. Né, a gente tem um pré-molar com a raiz curta, né, uma fratura que estava invadindo espaço biológico, então nós optamos pela extração, e um pré-molar obturado, com 3 canais, 3 raízes, 3 canais, uma sobreobturação. Então o que foi feito aqui? Nós planejamos uma cirurgia parendodôntica com apsectomia e retroobturação, tá certo? Casos de fratura, né? Então essa paciente teve uma pulpite sintomática nesse molar, que um controle de 2 anos do tratamento que tinha sido realizado em sessão única. Um mês depois do controle de 2 anos, ela voltou com a fístula. Ao fazer o mapeamento da fístula, nós identificamos aqui que o cone de gutta-percha estava na região cervical. Então a primeira suspeita é fratura radicular. A paciente tinha bruxismo e eu fiz na época um procedimento que não está nos livros, né, mas que resolveu. A paciente ficou por mais 4 anos com dente na boca, depois acabou fraturando de maneira mais severa esse dente, mas eu fiz um procedimento que não está indicado, você não vai ver isso em livro nenhum, tá? Então eu fiz um retalho total, na linha de fratura da raiz eu fiz uma canaleta com a broca carbide meio e preenchi com MTA. Vejam que o MTA, depois de um tempo, ele é reabsorvido aquele excesso que ficou, tá? Então muita gente fala, MTA não é reabsorvido. Olha a diferença de quando eu coloquei no controle de 1 ano. O MTA em excesso foi reabsorvido e a paciente ficou ali por mais alguns anos com esse dente na boca, tá? Então a imagem aqui do mapeamento da fístula com cone de gutta-percha foi muito importante para planejar essa cirurgia exploratória, e o procedimento foi consequência, não vou entrar muito em detalhe, tá? Vejam outro mapeamento de fístula. É muito comum quando eu vejo fístulas mais próximas à margem gengival e não tanto lá no fundo de fórnix,
Fístula próxima à margem, geralmente associada a retentores intrarradiculares inadequados, é muito comum que essa fístula esteja relacionada a uma fratura, seja decorrente de uma trinca ou fratura radicular, como nesse caso, mapeamento da fístula. Tá? Então, normalmente eu utilizo um cone de gutta-percha R7 ou R8, né? Não precisa anestesiar, normalmente eu passo anestésico tópico às vezes, mas inserindo esse cone com bastante delicadeza, você consegue rastrear o caminho daquela fístula para determinar se é na região periapical ou terço cervical ao médio, né? Então, um caso de fratura, o dente acabou tendo que ser extraído. Agora, eu tenho que relacionar as minhas imagens com o quadro clínico. Veja essa paciente, essa foto ela fez em casa, tá? Ela procurou o consultório para resolver esse edema, né, que era muito severo. Ela tinha trismo, abertura de boca, então foi medicada. Na semana seguinte ela retornou, já conseguia abrir um pouco mais a boca, mas vejam que nessa primeira consulta que ela teve no consultório, o abscesso drenava pelo sulco vestibular do primeiro molar. Não foi possível nem fazer radiografia, porque ela estava com trismo, não conseguia nem pôr o posicionador ou a película aqui. Tá? Mas drenava o abscesso, esse abscesso drenava pelo sulco do primeiro molar. Quando, para nossa surpresa, a origem era o segundo molar. Na semana que ela retornou, eu fiz um teste de vitalidade no primeiro molar, um teste de sensibilidade pulpar, e ele estava vital. O abscesso tinha origem endodôntica no segundo molar e drenava pelo sulco do primeiro molar. Então, cuidado, que a imagem, olha, mostra uma radiolucência aqui na região do segundo molar, mas clinicamente a gente observava outra coisa. Então eu associei a imagem, a radiografia, com o teste de sensibilidade pulpar, tá? E com o exame clínico, né? Então a radiografia mostrava a lesão aqui, o teste de sensibilidade pulpar mostrava que esse estava vital e esse não, mas o abscesso drenava pelo sulco do primeiro molar. Então, cuidado, a gente tem que associar a imagem com a clínica, a imagem radiográfica com a clínica. Agora, esse trabalho do professor Carlos Estrela de 2008 ficou muito tempo entre os trabalhos mais citados do Journal of Endodontics, tá? A principal revista de endodontia aí no mundo. Então, o que esse trabalho mostrou? Que muitas lesões não são visíveis na radiografia periapical ou panorâmica, tá? Então veja um caso de um tratamento endodôntico incisivo muito bem realizado pelo professor Marcelo Sampaio, daqui de Brasília, onde a paciente ainda manifestava dor. Quando foi feita a tomografia, observou-se uma lesão periapical, uma radiolucência, uma área hipodensa, né, na tomografia, que não era visualizada na radiografia periapical panorâmica. Então esse trabalho concluiu que um terço dentro da amostra que eles pesquisaram, que eles estudaram, eles observaram que um terço das lesões periapicais, aproximadamente um terço das lesões periapicais não aparece na radiografia periapical e metade das lesões periapicais não apareciam na radiografia panorâmica. Tá? Então, nem sempre quando eu não vejo nada, eu posso afirmar com certeza que não existe lesão. Se eu não estou vendo a lesão, pode ser que ela exista, tá? Agora, quando a gente, obviamente, se você percebe a lesão já na radiografia periapical, né, fica claro que a única coisa que pode mudar é a extensão da lesão. Às vezes a gente vê uma lesão pequena e quando se faz a tomografia se observa uma lesão de maior extensão. Tá? Outro caso muito interessante de tomografia mostrando uma reabsorção cervical externa, né, decorrente de clareamento interno. Tá? Então, o dente foi acompanhado durante muitos anos, o paciente tinha um tratamento endodôntico realizado já há muitos anos, foi feito clareamento interno e foi acompanhado durante muito tempo, só que não se percebeu essa reabsorção externa nas radiografias periapicais de controle. Por quê? A reabsorção começou por palatina. Então, na imagem radiográfica havia sobreposição ali das estruturas. Quando o paciente começou a reclamar de uma certa supuração, estava drenando um pouquinho de exudato pelo sulco, se pediu a tomografia e se constatou já uma reabsorção cervical
externa cervical bastante avançada. Então esse dente provavelmente é candidato a implante, tá? Extração e substituição por implante. Então quando a gente tem um fracasso endodôntico, a gente vai analisar a causa e a consequência desse fracasso. Então a gente vai procurar primeiro eliminar a causa aparente, como a infecção endodôntica, para só então ocorrer a regressão da consequência, que é a inflamação periapical. A periodontite apical representa um forte vestígio da manutenção de inflamação, geralmente decorrente de agentes infectantes oriundos do canal radicular, tá certo? Caso seja constatado o fracasso, a estruturação de um novo tratamento endodôntico constitui manobra complexa e requer cuidado especial. Uma vez discutidos os fatores responsáveis pelo fracasso, torna-se necessário fazer um planejamento para a execução operatória da reforma do tratamento mal sucedido. Qualquer reconstrução, qualquer retratamento vai exigir da gente muita atenção e perícia. E o novo tratamento a ser executado compõe-se quase exatamente das mesmas fases operatórias do tratamento inicial. Como primeira opção, para o tratamento de fracasso, a gente vai ter esse retratamento endodôntico, que tem sempre um prognóstico menos favorável do que o primeiro tratamento. Agora, outras opções seriam a cirurgia parendodôntica e até a extração, para eliminação da infecção, tá certo? O professor Nair, ele cita as causas responsáveis pelos fracassos endodônticos. Ele classifica em causas de origem microbiana e causas de origem não microbiana. Então, as causas de origem microbiana podem ser por fatores intrarradiculares, que é a maior parte dos casos, como bactérias e fungos, e também fatores extrarradiculares, como a actinomicose, por exemplo. Tá? Mas também existem causas de origem não microbiana. Então nós podemos ter uma reação tipo corpo estranho, por exemplo, a algum material de obturação. Se você extravasa algum cimento, dependendo do cimento obturador que você está utilizando, você pode levar a uma reação tipo corpo estranho, aonde um retratamento às vezes não resolve, porque quando você retrata, você trabalha intracanal, você não está trabalhando fora do canal. E essa reação tipo corpo estranho ocorre extracanal, extradente, então está na região periapical. Você pode ter uma reação tipo corpo estranho, por exemplo, a espículas de papel. Você vai secar o canal e aquela ponta de papel absorvente que você utiliza para secar o canal, às vezes é um forame amplo ou com risogênese incompleta, e aquela espícula de papel acaba ficando no ápice, levando a uma reação tipo corpo estranho. A persistência de uma lesão, de um quadro doloroso também pode estar associado, podem estar associados. Você pode ter também um fator endógeno, A gente falou dos fatores exógenos aqui de origem não microbiana, mas nós temos fatores endógenos, como por exemplo um cisto verdadeiro, tá certo? Onde esse cisto ele está completamente envolvido por uma camada de epitélio, Ele não tem mais relação com a luz do canal. Então esse cisto verdadeiro muitas vezes só é resolvido com cirurgia parendodôntica, Você não vai conseguir eliminar um cisto periapical verdadeiro através de tratamento endodôntico. Ou ainda a presença de cristais de colesterol que vão acabar perpetuando às vezes uma lesão. Esses cristais de colesterol se formam em consequência do próprio metabolismo do hospedeiro ali na região da inflamação. Então esses cristais também fogem, a existência desses cristais foge ao nosso alcance ali dentro da clínica. Tá? Nós temos alguns fatores operatórios que obviamente interferem no sucesso ou no fracasso do tratamento endodôntico. Por exemplo, na abertura e no preparo coronário, a gente pode ter várias dificuldades técnicas. Um acesso inadequado, às vezes nós temos limitação da abertura de boca, dentes girovertidos, enfim.
Se tiver uma perfuração ali na coroa durante a abertura, uma fratura de instrumento, a presença de material restaurador, tudo isso pode dificultar. Nós podemos ter dificuldades também relacionadas à anatomia, como calcificações, né, alguma obliteração, a mineralização do canal radicular, né, às vezes até da polpa coronária em alguns casos, né. Nós podemos ter alterações anatômicas, né, como bifurcações ou trifurcações de canais, né, onde você espera ter um canal, às vezes você acha 2 ou 3, isso dificulta bastante, principalmente quando tem bifurcação ou trifurcação, ou ramificação mais para o terço médio apical, né, dificulta muito à medida que vai chegando perto da região apical. Nós podemos ter dificuldades também no preparo do canal radicular, né? Dificuldades técnicas na localização do canal, enfraquecimento da estrutura dentária, presença de canal adicional, perda do comprimento de trabalho com desvio ou degrau, transporte foraminal, alargamento exagerado, perfurações ali no preparo do canal, fratura de instrumento, né? Quem nunca teve fratura de instrumento é porque nunca fez endodontia. Sobreinstrumentação também pode levar ao insucesso do tratamento, tá? Dificuldades anatômicas, mesma coisa, canais calcificados ou dilacerados, né? Dente fora da posição, como eu disse anteriormente. Durante a obturação, né, se você tiver uma instrumentação excessiva, um canal muito dilatado, dificulta um pouco a obturação. Né? Você pode ter uma sobreobturação que também vai interferir no sucesso, dor pós-operatória, fratura de algum espaçador durante a obturação, ou de um condensador de Max Palen, por exemplo, cimento com presa rápida, né? Se você não presta atenção ali, ou alguns cimentos que endurecem em contato com a umidade, você não seca adequadamente o canal, isso também vai dificultar, né, o sucesso do tratamento, ou até impedir o sucesso do tratamento. No retratamento nem se fala, né? Você tem que remover às vezes pasta, cimento, cone de gutta-percha, às vezes tem cone de prata com cimento, você tem canal preenchido só com cimento, às vezes é um cimento à base de óxido de zinco algenol, às vezes pode ter um cimento resinoso que nem um solvente consegue remover. Você pode ter a presença de retentores intrarradiculares de diferentes volumes e de diferentes diâmetros e extensão, né? Você pode ter um pino muito grosso e muito comprido, às vezes que dificulta bastante, traz um risco até de fratura na remoção. Tá? E quando a gente fala em planejamento endodôntico, nós também devemos falar do controle longitudinal pós-tratamento. Isso porque, se eu avaliar todo o caso logo após a conclusão, todo o caso clínico, todo o tratamento que eu faço imediatamente após a conclusão, ele tem 100% de sucesso. Eu só vou poder dizer, só vou poder afirmar que o caso obteve êxito, que o meu tratamento obteve êxito ou não, após um controle longitudinal. O resultado final do tratamento depende do fator tempo, deixando a cargo do organismo vencer essas consequências das agressões, reparando assim os possíveis danos. O acompanhamento dos tratamentos endodônticos ele deve ser realizado tanto em dentes vitais como nas infecções endodônticas. E é importante, é muito importante lembrar que a gente só considera finalizado o tratamento endodôntico após a conclusão da restauração definitiva. E vocês vão ter aqui no Conaendo também o privilégio de assistir uma excelente aula sobre restauração de dentes tratados endodonticamente, tá certo? Então o tratamento só termina depois da restauração. E mesmo após a restauração, você vai ter que acompanhar esse caso clínico durante algum tempo, tá? Porque só assim você vai poder dizer realmente que deu certo o seu tratamento realizado. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre planejamento endodôntico. Eu quero agradecer a todos mais uma vez, deixar disponível aqui o meu celular e o meu e-mail, dizer que vocês podem me encontrar lá na Polícia Militar, lá na Unip, juntamente com os outros professores, o Rodrigo, o Márcio, o Regis, que também lecionam lá. Estou à disposição também no meu consultório, tem o site aqui. E agradecer a todos os membros da equipe Master, dizer que também nós estamos prontos a recebê-los em qualquer um dos nossos cursos aqui em Brasília. Tá certo? Grande abraço a todos, muito obrigado e deixo aqui no final uma mensagem de conclusão, tá certo? Até mais.